Boa noite, gente. Meu nome é Isabela. Esse é meu colega Marcos. Hoje a gente vai falar sobre os inibidores de DPP-4. Para a gente começar a falar dos inibidores, para a gente chegar lá, a gente precisa entender um pouco como é que funciona a fisiologia do sistema de uma pessoa normal, para entender como é que funciona em uma pessoa com diabetes, para a gente conseguir entender bem como é que esse medicamento ele vai funcionar. Normalmente no pâncreas, de acordo com o nível glicêmico no sangue, a se tiver muita glicose, o pâncreas ele vai ser estimulado a produzir insulina. As células betas liberam, secretam insulina. Se tiver muito pouca glicose, as células alfas elas vão ser estimuladas a produzir o glucagon. Isso é uma pessoa normal. No nosso corpo a gente tem alguns hormônios conhecidos como incretinas. Eles ajudam nessa regulação desse nível de insulina, glucagon, nessa regulação da homeostase glicêmica. Quando a gente se alimenta, ingere o alimento, no trato gastrointestinal, no intestino, ele vai ser estimulado, de acordo com a nossa dieta, mas ele vai ser estimulado a liberar esses hormônios. São alguns, mas os mais importantes nesse ponto, né, que vão atuar nessa regulação, são o GLP-1 e o GIP, que eles são também o objeto, né, do trabalho, porque eles vão ser inibidos, vão ser bloqueados degradados, perdão, pela enzima DPP-4. Esses hormônios, eles vão aumentar a secreção de insulina, eles vão estimular no pâncreas a aumentar essa produção de insulina pela célula beta e reduzir a secreção de glucagon nas células alfa. Aqui do lado a gente tem um quadrinho mostrando como que funciona essa regulação normalmente. Aumenta o açúcar no sangue, o nível de glicose, geralmente quando a gente se alimenta. Esse aumento ele vai produzir a liberação de insulina pelo pâncreas, com esses hormônios que eles vão ajudar a fazer esse efeito. O pâncreas vai liberar insulina, que vai quebrar o glicogênio em glicose, liberando... Perdão, ele vai estimular a produção de glicogênio. Ele vai diminuir o nível de glicose e armazenar a glicose em forma de glicogênio no fígado. E vai diminuir esse nível de açúcar no sangue. Quando esse nível fica baixo, o pâncreas ele secreta o glucagon, que ele vai fazer o contrário. Ele vai quebrar o glicogênio em glicose, aumentando esse teor de glicose no sangue, e fica nesse ciclo. A glicose aumenta, o pâncreas é estimulado a secretar a insulina, vai produzir o glicogênio, vai ser armazenado com pouca açúcar, ele vai liberar glucagon, vai produzir o glicogênio. Essa é a fisiologia normal de uma pessoa sem a diabetes, no caso. O GLP-1 e o GIP, que são os principais hormônios produzidos, eles são sintetizados no trato gastrointestinal. O GLP, ele é produzido pelas células L, presentes no ilho e mais para o final também lá no cólon. E o GIP, eles são produzidos pela célula K no jejunum, né, são sintetizados a partir do pró-GIP. Essas formas, né, o GIP não, só tem uma forma. O GLP, ele pode ter diversas formas, pode ter diversas isoformas, né? Lembrando de química, a gente tem os isômeros, são a mesma coisa, só que de forma diferente. Só que nessa mudança de forma, eles perdem a capacidade. Então, para
Para ele ter esse efeito, né, insulinotrópico, ele só tem duas formas, que é o 7,37 e o 7,36. Então, quando ele sofre essa degradação pela enzima DPP4, ou quando ele é produzido em uma outra forma, ele não tem esse poder de produzir, de estimular no pâncreas a produção de insulina e diminuir o glucagon. Então, essa enzima, que a Isabela vai falar mais para frente, e essa inibição dela ocorre muito rápido. O GLP-1 e o GIP, eles ficam ativos no meio por menos de 2 minutos. Essa ação da enzima DPP4 ela é muito rápida. Por isso a importância, né, no caso dos pacientes diabéticos, de você bloquear, impedir essa degradação. O Cisol vai explicar mais pra frente como funciona. E eles têm algumas outras funções também, como não só a função de produzir e estimular a liberação de insulina no pâncreas e diminuir a secreção de glucagon. Ele também tem outras funções, mas que a gente vai ver lá nos medicamentos, que eles têm esse mecanismo, mas principalmente nos medicamentos. Eles não têm essa função, ou o medicamento não tem essa função. Ele vai ter essa função porque ele vai bloquear a DPP4, vai impedir que iniba, vai ter uma maior concentração de GIP e GLP, então vai acontecer essas outras coisas por consequência, como diminuição do esvaziamento gástrico, dando uma saciedade, pode interferir na frequência cardíaca, batimentos, mas isso a gente vai ver mais nos medicamentos. Então, a DPP4 é o dipeptídeo peptidase. Essa peptidase, ela modifica a atividade de peptídeos. Eles se degradam muito rápido, como o Marco disse mais à frente. São inibidores da enzima DPP4 para diabetes tipo 2. Essa enzima ela é mais utilizada para diabetes tipo 2, porque ela melhora a ação das incretinas, como o Marcos também explicou um pouco sobre as incretinas. Vai passando. A diabetes tipo 1, ela é a falha da insulina. A tipo 2, que é a que a gente está usando, né, que a gente está falando no caso, é quando produz ou secreta pouca insulina. Ou quando acontece a resistência insulínica, que é um probleminha, como pode dizer, um defeito no receptor. O nosso inibidor, como eu posso dizer, ele inibe a enzima GIP e a GLP-1. Como eu já disse, ela é mais utilizada para diabetes tipo 2. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco de medicamentos que são inibidores da DPP4. Ela reduz a glicemia, potencializando as incretinas, né? Como no nosso caso, todas elas inibem a DPP4. Eu vou falar um pouco de como utilizá-las. Por exemplo, a Januvia, a gente usa 100 miligramas uma vez ao dia. A Galvus, 50 miligramas 2 vezes ao dia. A Onglyza, 5 miligramas uma vez ao dia. A Nesina, 25 miligramas uma vez ao dia, e Etraenta, utilizado 5 miligramas uma vez ao dia. No caso de paciente que tem insuficiência renal, quando administrado um desses medicamentos, tem que ser, não pode dizer, utilizada só a metade das suas miligramas, exceto a Atraenta, que ela não tem necessidade de nenhuma correção para quem tem insuficiência renal. O mecanismo de ação dos medicamentos é para bloquear o DPP4, que eles aumentam o GLP-1. Eles inibem o glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e regenera as células beta-pancreáticas. Essas drogas, elas são bem novas no mercado.
Elas são a segunda droga mais utilizada por idosos, porque além de não alterar o peso, ele não causa nenhuma hipoglicemia. E são todas administradas via orais, que é mais fácil para o uso de idosos. Além disso, elas não têm nenhum efeito colaterais, assim, muito, não posso dizer. Grave? Não posso. Muito o quê? Muito grave. Muito grave, só que eles são medicamentos muito caros, o que se torna uma desvantagem, né? Ainda mais na saúde pública do nosso país. Não deveria falar isso, né? Mas tudo bem. Outro exemplo que eu vou dar é a Januvia. Ela pode ser tanto utilizada sozinha como a metmorfina para o controle glicêmico. É isso, né, Mar? Só complementando, eles não têm muitos indícios de contraindicação, efeito adverso, na verdade, grave, porque eles são medicamentos novos. Isso, o primeiro, se não me engano, ele foi aprovado ali perto de 2006. Então a gente não tem muitos dados, muito tempo para saber se a longo prazo ele pode trazer um problema maior ou não. Mas a princípio, os efeitos adversos dele são brancos, básicos, né? Então, náusea, vômito, em alguns casos, diarreia, mas são poucos, né? É isso. Posso finalizar? Já. Tá. Nosso trabalho foi esse. Eu espero que tenha dado para aproveitar alguma coisa, né? Ou tudo. Enfim, muito obrigada pela atenção. Até a próxima.